O que é divulgado no Corinthians é que o Corinthians deve 2,8 bilhões de reais. Que caiu um pouco, tem essa renegociação. Dá um resumo do que está acontecendo com o Corinthians, o que é real e o que é fake news aí, porque a maioria é fake news. O que eu vou falar agora tá no balancete do clube de novembro de 2025. Então, que é o mais recente no site da Transparência. Isso. Quem quiser abrir, vai lá e checa o que eu tô falando. O meu trabalho Mas dá para confiar na transparência do clube? Quando sair o balanço anual, esse balanço é auditado, então ele é mais confiável. O balancete não é auditado, então ele é menos confiável. Eles sempre maquiaram as coisas lá, né? Mas é o que a gente tem. Então, vamos lá. Eu acho que dificilmente a informação vai ser melhor do que o que está lá. Certo. Talvez seja um pouco pior, mas melhor não vai ser. O que está no balancete? Dívidas do Corinthians, elas somam 2 bilhões de reais da associação. Sport Clube 2 bi. Corinthians Paulista, 2 bi. Mais 700 milhões de arena, que não estão no balancete, mas que é uma informação que já trataram várias vezes. Por isso que chega-se a 2,7 bilhões. Mas esse número como um todo, eu acho que ele é menos claro para o torcedor de qual é o impacto dele. O que é mais grave? Quando você pega essa dívida e você separa ela pelo prazo de pagamento, as dívidas de curto prazo dão 1,25 bilhão. Então, 1 bilhão e 250 milhões. Que isso é gravíssimo, é o pior, é o que trava o clube. Essa é a pior parte. Essa é a pior parte. Porque se o Corinthians devesse 2,7, mas a maior parte fosse para pagar daqui a 2, 3, 5 anos, não seria um problema. O Corinthians fatura muito. Mas tem uma dívida de curto prazo altíssima, tá? O que não está dentro deste número descontado? As contas a receber, ou seja, o Corinthians tem dinheiros para receber... Falavam em 500 milhões essa curto prazo, então é o dobro, mais que o dobro. Isso, é porque aí tem a questão de cálculo. Esse cálculo que eu estou dizendo de 1,25, ele é todas as dívidas do Corinthians que se paga com dinheiro, menos o que está no caixa, tá? Que tem 13 milhões no caixa em novembro de 25. Aí você faz esse cálculo, dá 1 bilhão e 250. O que geralmente eles fazem para deixar a conta um pouco mais amigável? Eles tiram também as contas a receber. Ou seja, você tem um contrato com o patrocinador, você tem um contrato com a Globo, você tem uma venda de jogador para o Benfica, outra para o Real Madrid, outra para não sei quem. Tem esses valores para entrar no caixa do Corinthians. Esses valores, no curto prazo, dão 411 milhões de reais. Né? Aí você tira um pelo outro, aí fica um pouco mais fácil. Então eles contemplam essas entradas, por isso que cai. Por isso que o discurso oficial ele fica um pouco mais... Então nós estamos em quanto? 1 bilhão e 250 mil. 1 bilhão e 250 é a dívida de curto prazo, para pagar nos próximos 12 meses, ou seja, de dezembro de 25 até novembro de 26. Tá? E aí você tem para receber, nesse período, cerca de 400 milhões. Então eles são muito migué, né? Espera aí, vamos lá. Então aí você tira, então esse valor que você tem para receber, você tira do 1,250? Isso, tem 411 em clientes, que eles chamam ali, é venda de jogador principalmente, tem mais 274, ou seja, quando a gente pega o buraco, o que tem para pagar, menos o que tem para receber, vão faltar 565 milhões de reais. E aí, amigo? E esses 750 milhões para chegar no 2 bi? Porque a dívida de 2,7, 2 bi mais 750. O curto prazo é 1,250. Eu estou falando só de curto prazo. Os outros 750 é longo prazo, ou seja, são dívidas que o Corinthians tem que pagar a partir de dezembro de 26. Certo. Aí tributos, essas coisas todas. Entra aí a questão desses 1,250 mil, quanto que é para empresário? Então, esse detalhe eles não dão. Detalhe eles não dão. Falar isso? Porque o Esse Corinthians... detalhe eles não dão. O que eles dão é o seguinte, não... quando você pega a dívida como um todo, 260 milhões é dívida com o banco. Certo. Empréstimo bancário. Tá? 500 milhões é trabalhista. É jogador e imposto sobre a folha. E funcionários em geral. Funcionários. Né? É que o jogador acaba sendo a maior parte, né? Mas jogador, técnico, comissão, funcionário, etc, etc. 730 é fiscal. É imposto que estava parcelado já naquele momento de novembro de 25. Lembrando que, como teve acordo recente agora, esse valor deve ficar menor porque teve desconto sobre multa, juro, encargo, etc. Então, o novo acordo vai fazer com que esse número fique melhor. Só que da dívida do Corinthians, a parte fiscal é a menos preocupante. Porque você deve para o governo, desde que você esteja em dia com as suas obrigações, não tem... Você vai negociando, você vai pagando e vai... Vai dando aquele somebody love, né? Que os caras são profissionais. E a gente pega outros que tem as contas a pagar ali, que está tudo misturado, outros clubes, outros agentes de atletas, aí você tem mais 500 milhões de reais. Que aí entra transferban, entra outras questões aí tem também. Tudo isso misturado. Então a gente pode dizer que hoje a dívida do Corinthians é de 1,250 milhões.
Qual é o tamanho da dívida? 2,7 bilhões de reais. Total. 700 Arena, 2 bilhões associação. A Arena está sendo paga, então... Exato. A Arena é associação. Mas é uma dívida que tem que pagar. É uma dívida, mas o Corinthians está pagando. O que eu tô propondo aqui é, qual é a dívida dessa parte que é preocupante? Isso. É a que você tem que pagar agora. Que vai estrangular esse caixa. Mas essa dívida a curto prazo não entra na RCE? É isso que eu apontei para ele dos empresários. Não sabe dizer qual é o valor. Só uma parte dela. Só o que vence em menos de um ano. Então, isso a gente teria que saber qual é o valor que o Corinthians deve para empresário. Se pegar nas matérias, a gente descobre. E aí pode ter certeza que a maior parte está no curto prazo. Porque o empresário não vai esperar 5 anos para receber, 3 anos para receber. Ele quer receber logo. Então, mas o empresário ele quer receber, mas ele está na fila para receber agora com a RCE, certo? Se eu não me engano, na RCE... A não ser o Fernando Garcia, o irmão do Paulo Garcia. Não tem essa, eles estão na fila. O empresário só vai receber agora do Corinthians quando o Corinthians vender algum jogador e vai ter no sistema de leilão, não é isso? Sim, desde que ele esteja inscrito dentro desse sistema do RCE. Agora, do RCE para cá, novas dívidas foram feitas. Novos jogadores foram comprados, novas comissões foram prometidas. E não estão na RCE. Então a gente pode dizer que a dívida do Corinthians é menor do que a gente ter uma noção aqui, a homologação do RCE é para quitar dívidas de 190 milhões com diversos credores. Então, é uma fração. Uma fraçãozinha. Tá dentro de um 250, será ou não? Tá, né? Deve estar, né? O que for curto prazo tá no 250, o que for longo tá no 750. Como a RCE, ela estica o pagamento, é possível que uma boa parte esteja no... Corinthians é o clube que mais deve no país disparado? Tem que ver o Botafogo. O Atlético Mineiro? Era o Galo. O Atlético Mineiro estava numa situação complicada, mas ele estava abaixo desses números e o Botafogo se complicou pesadamente, assim. Porque a associação já devia 700, 800 milhões, a SAF fez uma dívida de 1 bilhão, e isso até o balanço do ano retrasado. Agora a gente tem que ver o que vai dar em 25, o que vai sair. E ver quanto que o Corinthians faturou quanto no ano passado, 800 milhões, foi isso? Então, até novembro tinha 700 milhões em receita. Aí a gente entende mais desse drama, porque quando você pega a receita menos os custos, a conta já fica negativa em 50 milhões. Porque o Corinthians, anualmente o Corinthians gasta antes de pagar juro, antes de tirar itens contábeis, tipo amortização, depreciação, que a gente não precisa nem entrar aqui, mas assim, só a receita menos despesa, a diferença é menos 50. Isso é um péssimo sinal. Porque significa que o Corinthians está gerando muito dinheiro, mas ele está gastando tanto que falta. E se falta, ou você vai deixar alguém sem receber, ou você vai ter que tomar empréstimo em algum lugar. Crédito em algum lugar. O grande lance do Corinthians que afunda de vez são os juros, né? Exato. Porque juros, desses 850 milhões que você falou, tem muito de juros, né? Isso, então. Os juros, por ano, tá dando 200 milhões. Que é também o valor que está no balancete. O Corinthians estaria no superávit se não tivesse esses juros, então, né? Não. Isso também? Que é pior. Você pega a receita menos despesa, faltou 50. Aí você vai tirar os juros ainda, mais 200 negativo. Você entendi. Então, o Corinthians ele tem um problema financeiro em etapas aí. Primeiro, você tem que aumentar a tua receita. Segundo, você tem que controlar o teu custo para ter resultado positivo, porque o único jeito de pagar dívida é assim. Entendeu? Como é que e tem um ponto também, né, que ano passado a gente teve pico de Selic, né? Acho que foi 14,5, se eu não me engano, quase 15. E isso impacta assim, diretamente nos juros. Ou seja, aquilo que era um valor X, ele já passa. Para você pagar a amortização das coisas, já mais uma dificuldade, né? Que é o valor original daquilo que você emprestou. Então, são etapas mesmo, assim. Eles contam, inclusive, com esse ano a queda da Selic para que isso impacte positivamente nesse orçamento. Mas não dá para contar muito também com isso. Tem que fazer a lição de casa. Fala aí, Cação. E qual que é o... Eu ia perguntar pra você, qual que é a saída para o Corinthians captar mais recursos? Você vendo exemplo de outros clubes que já estiveram, não numa situação igual, mas numa situação similar, né? Que similar igual não é a mesma coisa, mas... tem salvação? Dá pra pagar? E qual é o exemplo? E qual é o exemplo que o Corinthians tem que mirar? O exemplo é o Flamengo. E o que o Flamengo fez? Tenta dar mais miuçada, um exemplo bem... O que o Flamengo fez, que o Corinthians não quis fazer, em 2013, eles fecharam a torneira. De que maneira? Vai renovar o contrato do Wagner Love? Wagner Love era o principal jogador do Flamengo naquele momento. Não renovou. É tipo o Memphis. Perdeu o Love. Não, o Memphis não dá. Recebeu as luvas do contrato da Adidas que o Flamengo tinha acabado de assinar. Maior contrato do país. Para onde foram as luvas? Para o governo. Pagaram o governo como um sinal de credibilidade. Credibilidade. Nos dê esse acordo porque a gente vai pagar. E pagaram.
Podiam ter pegado o dinheiro e gastado no Love, entendeu? Mas eles já começariam em 2013 sem credibilidade. Então, o Flamengo ele fez uma subida de receita muito rápida, né? Ele foi de um clube ali de 200, 300, 400, 1 bilhão, vai chegar em 2 agora. E ele conteve no primeiro momento, 2013, 14 e 15, ele conteve custo. Foi para quanto? Tipo, o gasto anual diminuiu em 50%? Quanto que diminuiu? Ele não chegou nem a diminuir, mas se você segura o gasto onde está e aumenta a tua receita, uma linha faz assim e a outra continua aqui. Mas aí você tem um monte de juro para pagar. Isso, só que essa primeira diferença entre receita e despesa, que é dinheiro que sobra, entre aspas, aí você paga a dívida. E aí você vai reduzindo a sua dívida nas dívidas mais preocupantes. Você paga banco primeiro, aí, porque ele tira juros. Aí você paga o agente, que vai te complicar no mercado de transferência. Você vai tirando as dívidas preocupantes, você vai renegociando as outras dívidas com RCE, recuperação judicial. Você pode esticar ela. Vai esticando, vai reperfilando, jogando para frente. Enquanto isso, você vai... Mas a grande dificuldade aí é como é que você convence primeiro o presidente, depois o diretor, depois o torcedor, de que não vai dar para renovar com o Memphis. E dando o exemplo de hoje, que você convence o torcedor que você vai ter que vender o Pra mim não precisa nem convencer. Não, mas que falar do Memphis é fácil. É que falar do Memphis é fácil. Mas assim, vocês querem uma frase... Assim, o Corinthians tem que vender o Hugo Souza, e aí? Ué. Você vai cornetar que o titular é o outro cara. Mas tem que vocês vender. querem uma frase que eu ouvi... Não é assim, não. Que eu ouvi de um executivo muito importante da UI, quando... A gente estava ali naquele momento de consultoria, né, e tal, eles apresentaram, inclusive fizeram reuniões com pessoas da cúpula do Augusto Melo, e ele usou essa seguinte frase: eles querem virar o Flamengo, eles querem resolver os problemas financeiros, não virar assim, literalmente, eles querem seguir os passos do Flamengo, mas eles não querem tomar o mesmo remédio do Flamengo, que é um remédio amargo. Então, sem o remédio amargo, que é cortar na raiz, não dá pra resolver o problema. E a UI tava no Flamengo. A UI ajudou o Flamengo nessa reestruturação. Esse passo a passo. Tinha o know-how todo, E nas primeiras reuniões da UI com o Augusto na sala, a UI mostrou, olha, o que o Flamengo fez foi isso. Aumentou a receita, segurou o custo, renegociou dívida e ajudou. E ao longo de 3 anos, sofreu para pagar as contas. Mas depois desses 3 anos, começa a melhorar. Qual é a diferença? O presidente do Flamengo se reelege. O do Corinthians não. Certo? No Corinthians não tem reeleição. Não, então, no Corinthians tem. De 3 anos tem reeleição. Não tem mais reeleição, mas de 4 tem eleição, mas ele não 3. pode continuar no cargo. Então, como é que você vai fazer um planejamento de 10 anos, que é o que o Corinthians Queimar, precisa? entre aspas, seu nome. Você vai ser o presidente da austeridade. Você vai ser o presidente que mandou o Memphis embora, que vendeu o Bidon e que o Duílio, não ganhou nada. O Duílio foi com esse discurso. Mas não conseguiu executar. Não conseguiu executar. Como é que você vai ser o cara da austeridade para daqui a 3 anos um outro assumir a cadeira e se consagrar porque ganhou a Libertadores? E também tem uma coisa que eu posso dizer... Mas se você é um corintiano, estatutário corintiano de verdade, você faz e dane-se. Deveria ser assim. Mas aí eu vou no advogado do diabo, vou contrapor uma coisa com você aqui, Cascão. A torcida ia aceitar? Vender o Souza? A torcida ia aceitar vender o Bidon, vender o André? Ia aceitar. Não ia. Eu conheço, não ia. Ia cornetar. Ia falar que o presidente não ganha nada. Ia cornetar. Por isso que entendeu? O Corinthians está assim, então. Não, mas ia cornetar, então. Mas aí se você fala que assim, vou vender o Hugo Souza, como é que faz? Mas vai vender o Hugo Souza aqui? Que diretoria que não sabe administrar bem o clube? A gestão do Osmar Stabile, qual a sua avaliação? Não tenho. Muito cedo, muito, assim... Eu gosto de me basear em documento, cara. Quando sair o primeiro balanço dele, eu vou ter mais propriedade para falar assim, realmente ele tem um discurso de austeridade, mas ele tá cortando mesmo, ele tá segurando. Eu não tenho material para falar do Osmar hoje. Então, quando tiver, eu vou te ligar. Pode ligar. Aí a gente vai conversar. Mas eu concordo, viu? Eu acho que a torcida, nessas conversas aqui, as pessoas entendem. Mas na hora que o jogador tá indo embora mesmo, aí é campanha contra. Na hora que tiver um pênalti, aí o Neto fica puto na transmissão, inflama as pessoas. Mas se assim, a comunicação for bem feita, o discurso for bem feito, dá pra fazer. Também acho. Eu só quero corrigir uma informação aqui, porque eu tinha visto num outro veículo. Os colegas do GE publicaram que o plano, né, do RCE, na realidade, vai aí de 367 milhões englobados inicialmente para 450 milhões. 453 milhões era o número que eu tinha visto cerca desses de 200 milhões já estavam em processo de execução na justiça. Por isso, esses 200 milhões já estavam em execução. E aí agora foi para 453. Os demais
estão sendo incluídos aí no processo. Bom, o Rodrigo já... Pô, obrigado mais uma vez. Eu acho que, cara, esclarecedor. Eu estiquei o programa sem querer. Não, mas foi do caralho. Foi muito bom, cara. Mas, pô, tinha que falar. Talvez fosse o principal. Os 2 minhoca aqui que você veio aqui pra isso, pô.